Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de esperança e de encorajamento e de salvação também. E nós temos hoje como o título da nossa mensagem: Quando o medo se une à incredulidade. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 34, é a passagem que serve de base para essa mensagem. Leamos. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Já outra vez nós usamos esta mesma passagem falando sobre o mesmo tema, porém, hoje nós queremos abordar de uma outra perspectiva. Queremos falar sobre esse tema, quando o medo se une à incredulidade. Essa história é uma história de medo e de incredulidade. Então, quando o medo se une à incredulidade, é uma mistura muito ruim. É uma mistura que nos leva à dúvida, que nos leva ao fracasso, a afundarmos no mar de problemas que enfrentamos. É uma mistura que nos leva a duvidar da pessoa de Jesus. É uma mistura que nos leva à dúvida se vamos ou não chegar ao fim da nossa viagem, da nossa caminhada. Quando o medo se une à incredulidade, assim como aqueles discípulos, nós não conseguimos reconhecer Jesus. Jesus estava chegando ali pertinho deles, estava à vista deles, mas Jesus estava caminhando sobre as águas. Este é o poder de Jesus. Ele tem poder sobre todos os elementos da natureza. Ele tem poder sobre o nosso corpo, nosso físico. Ele tem poder sobre as forças espirituais da maldade. Ele tem todo o poder. E às vezes nós não reconhecemos esse poder. Diz a passagem que eles gritaram aterrorizados: é um fantasma! Havia muitas lendas naquela época sobre fantasmas, inclusive
sobre fantasmas que andavam sobre as águas. E eles se lembraram dessa cultura de crendice e superstição e pensaram, é um fantasma. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Eles ficaram aterrorizados de medo. Por isso Jesus disse para eles, não tenham medo. Não tenha medo, tenha fé, é a palavra de Jesus para nós. Não misture medo com a sua incredulidade, porque aí pode ser muito pior para você. Mas acontece que Pedro duvidou. Será que é Jesus mesmo? Se é o Senhor mesmo que está vindo aí, então mande que eu ande sobre as águas, vá até onde o Senhor está. E Jesus respondeu, pois então venha. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Que maravilha, né? É tão bom quando nós podemos andar sobre as águas de um mar turbulento da nossa vida, mesmo sendo acossados pelo vento forte, nós vamos andando sobre as águas. Mas Pedro reparou na força do vento e nas ondas altas do mar e começou a afundar. O hino antigo diz, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então Pedro gritou, salva-me, Senhor! E Jesus estendeu a mão, ele estava muito perto de Jesus. E ele segurou na mão de Jesus e voltou a andar sobre as águas. E eles dois chegaram até o barco e entraram naquele barco. Quando o medo se une à incredulidade, nós não conseguimos reconhecer Jesus. Olhamos para Jesus e não vemos aquele rosto amado do Senhor que morreu na cruz por nós, do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor que nos salvou, do Senhor que nos livra de todo mal, e duvidamos. Vemos qualquer outra figura, às vezes até mesmo um fantasma. E acaba que nós afundamos nas águas do mar da vida. Quando o medo se une à incredulidade, também, nós não conseguimos vencer os nossos desafios. Pedro não precisava fazer aquilo. Ele podia ter aguardado no barco até Jesus chegar. Mas ele se impôs um desafio. Hoje em dia, muitos cristãos que impõem a si mesmo um desafio para fazer prova de Deus. Foi o que Pedro fez. Né? Se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Para que isso? Mas, por outro lado, diariamente nós encontramos e enfrentamos, melhor dizendo, muitos desafios. Desafios que às vezes Deus coloca sobre nós para provar a nossa fé. Desafio que o nosso inimigo, o diabo, também coloca diante de nós. Desafios que a própria vida nos apresenta. Esses desafios são o mar agitado, o vento forte, as ondas turbulentas. O hino famoso diz, mestre, o mar se revolta. E nós temos medo. Aliás, esse hino é baseado sobre uma outra passagem em que Jesus também salvou de naufragar os seus discípulos. Para vencer seus desafios, você tem que deixar o medo e deixar a sua incredulidade. Alguém já disse
Não diga para Deus que você tem um problema. Diga para o problema que você tem um Deus. Se você começar a reparar na força do vento, se você começar a reparar na turbulência das ondas, na força das águas, se você começar a reparar nos grandes desafios e deixar de olhar para Jesus como Pedro deixou de olhar, então você vai ser dominado pelo medo e pela incredulidade e não conseguirá vencer seus desafios. Quando nós misturamos medo com incredulidade, nós não conseguimos atravessar nossos mares. A outra passagem que eu citei agora fala que Jesus estava, desde o início da viagem, com os discípulos no barco, e lá parece que a tempestade foi mais violenta. Era tão violenta que as águas passavam por cima do barco, as ondas passavam por cima do barco, e já enchiam o barco. Então eles foram acordar Jesus e perguntar: Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer no meio dessa tempestade aqui terrível? Então Jesus levantou-se, ele estava dormindo na popa do barco, e disse para o vento: aquieta-te. Disse para as ondas do mar: aquietem-se. E o mar ficou calmo, e eles chegaram ao seu destino. Aqui nessa passagem nós vemos também que quando Jesus entrou no barco junto com Pedro, o vento parou. O vento parou. E então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E o versículo seguinte, o número 34, ele diz: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré, que era o destino final. Mesmo hino que nós citamos agora há pouco diz: fica comigo, meu mestre, uma das linhas desse hino. Fica comigo, meu mestre. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Jesus está no seu barco? Porque se Jesus estiver no seu barco, você não precisa ter medo. Você pode ter fé. Não seja incrédulo. Coloque Jesus no seu barco e você vai chegar ao seu destino. Quando o medo se une à incredulidade, isso é uma mistura terrível. Mas quando a presença de Jesus nos leva a uma verdadeira fé e livramento, então nós somos salvos. Que Deus possa abençoar você, que você possa colocar Jesus sempre no seu barco. Amém?